Namaskar, meu nome é Didi Shivani e hoje eu vou compartilhar um discurso de Prabhat Rajashakar sobre intoxicantes. Então vou compartilhar aqui diretamente o discurso dele na íntegra, porém está em inglês, então vamos traduzir por português e já vamos fazer essa leitura juntos. E para esclarecer algumas pontos de dúvida, para quem não conhece Prabhat Rajashakar, eu sugiro que pesquisem. É um grande mestre tântrico, guru do Tantra Yoga, que trouxe muitos conhecimentos para a nossa humanidade se desenvolver fisicamente, mentalmente e espiritualmente. É o meu mestre espiritual, né? Então, para mim, é uma fonte inquestionável de confiança, assim. Então, vamos lá, que está aqui na tela. Então, a tradução é do Google, não é a melhor de todas, mas é o que nós vamos utilizar agora para ter acesso a essas informações, ao que ele diz sobre os intoxicantes. Então, Intoxicantes foi um discurso feito em 27 de setembro de 1990, Calcutá. Gurotipana significa licor ou bebida alcoólica, feita de melaço fermentado. Se você passar por algumas usinas de açúcar na Índia, às vezes sentirá o cheiro de um tipo específico de melaço. Esse tipo de melaço é usado para fazer licor em destilados controladas pelo governo. Mrita Sanjivani Sura e Mriti Sanjivani Sudha, variedades de vinhos que curam uma pessoa doente, também são preparados nessa fábrica. Na minha juventude, observei que essas destilarias eram frequentemente localizadas ao lado de usinas de açúcar em Norte Bihar e Uttar Pradesh. No entanto, como o melaço é valioso como alimento, é indesejável usá-lo na preparação de licores, embora possa ser usado na fabricação de álcool para uso em medicamentos. O mingau de arroz fermentado também pode ser usado para fazer uma espécie de vinho de arroz, embora seja menos intoxicante do que o vinho ou o vinho de tâmaras. Além do seu uso como licor, o mingau de arroz fermentado tem o valor medicinal, induz o sono, às vezes auxilia a digestão e remove a fraqueza física até certo ponto em mulheres grávidas. Vinho ou vinho de tâmaras às vezes pode aliviar as funções renais irregulares. Quando o vinho fermenta, transforma-se em vinagre, perdendo seu poder inebriante e desenvolvendo algumas qualidades sutis, sencientes. O sedimento de produção de vinho é chamado de levedura e é particularmente útil na indústria da panificação. Quando uma mulher grávida está à beira da morte por causa das dores do parto, ela pode sobreviver se lhe for administrado o Draksharishta, uma espécie de vinho misturado com açúcar de gurishi, uma variedade indiana de xarope de bordo. Se Draksharishtas não estiver disponível, então Mrita Sanjivani, um tipo de vinho que faz uma pessoa doente ficar bem, pode ser usado. Gente, o sânscrito aí, preciso treinar, mas tá aí, né, na tela. Entenderam? Embora o vinho de arroz do país seja considerado o licor mais barato disponível na Índia, o licor feito de polpa de cevada é mais barato. O vinho de arroz do país causou um tremendo dano à população rural em Bengala. Muitos tribais e pessoas das classes economicamente atrasadas tornaram-se pobres sob o feitiço do licor do campo. Perturba a paz de suas famílias, causando brigas desnecessárias em casa. O controle estatal por si só sobre a preparação e distribuição do álcool não é suficiente. Controles sociais rígidos também não é necessário, também são necessários. De fato, tanto o Estado quanto a sociedade terão que trabalhar muito nesse sentido. A nicotina venenosa do tabaco cria úlceras cancerógenas em várias partes do corpo. O vinho é extremamente prejudicial para o fígado e o ópio destrói a vitalidade. Intoxicadas pelo ópio, as pessoas ficam ociosas e cochilam. O canhomo, que para nós seria cannabis, e canhomo em espanhol é cannabis, ou né, o cigarro de maconha, destrói a inteligência geral e a faculdade de compreensão. Nenhum desses intoxicantes é bom para os seres humanos. O uso do vinho deve ser restringido em nome da religião ou sob qualquer outro pretexto. Ninguém deve beber bebida alcoólica sem a permissão de um médico, e só então como remédio. Um médico deve prescrever bebidas alcoólicas somente após obter a aprovação por escrito de outro médico. Como resultado da ingestão de bebida alcoólica, 20% das potencialidades latentes de um aluno são destruídas. Né? Cadê? Aqui na tradução em inglês, vamos ver. Ok. Aluno, não sei se é bem isso a palavra que... tá bem. São destruídas, ou seja,
A intoxicação extrema leva à inércia. Os jovens perdem o seu dinamismo e a sua vivacidade desaparece. Nesse estado, as células nervosas não podem ser totalmente utilizadas. Peço àqueles que usam o vinho como parte de seus rituais religiosos que desistam dessa prática se não houver alternativa reconhecida. Em certas práticas tântricas, há uma cláusula de que a água de um coco seco pode ser deixada em uma panela de latão por algum tempo e usada como alternativa ao licor. Nesse caso, deve-se usar água de coco no lugar do licor. Pessoas que praticam meditação. Olha, isso que nos interessa também muito. Vamos lá? As pessoas que praticam a meditação podem tornar o seu intelecto e intuição mais aguçado e alcançar maior expansão. O uso de bebidas alcoólicas destrói essas faculdades e é prejudicial ao desenvolvimento integral dos seres humanos. O álcool destrói as glândulas, subglândulas, nervos e células nervosas do corpo humano. Se alguém consome álcool, ele é parcialmente ejetado do corpo pela transpiração, parcialmente pela defecação e parcialmente pela micção. A nicotina venenosa do tabaco é ejetada de maneira semelhante depois de prejudicar o corpo de várias maneiras. É por isso que a transpiração, as fezes e a urina de quem está intoxicado pela bebida cheiram muito mal. Se um bêbado ou um fumante inveterado entra em uma sala, pode-se facilmente entender que ele ou ela é um viciado em intoxicantes. Quando uma pessoa fuma o tabaco através de um narguile, a fumaça do tabaco é misturada com a água do narguile, de modo que é um pouco menos prejudicial para o corpo, mas isso não significa que seja inofensivo. Você deve ter notado que depois de que um narguile foi usado, a água fica como uma cor amarela, baukshi. Aqueles que fumam bidis, cigarros indígenas indianos e cigarros, principalmente cigarros, desenvolveram uma camada amarela avermelhada de nicotina no revestimento dos pulmões. E em muitos casos, os pulmões também ficam carbonatados. Pulmões que foram danificados pelo fumo são muito vulneráveis ao câncer. Se alguém se entrega a mascar tabaco, quando o tabaco entra em contato com a língua, cria uma sensação desagradável e, consequentemente, a pessoa começa a cuspir repetidamente. Isso significa claramente que mascar tabaco é prejudicial à saúde. Dota e jardá, usados na Índia como folhas de betel, também são tipos de pequenas folhas de tabaco. É desejável que as pessoas se mantenham livres de intoxicantes e estimulantes e se movam firmemente em direção aos reinos mais elevados do desenvolvimento físico, mental e espiritual por todos os meios possíveis. Como estimulantes, chá, cafés e cacau são menos prejudiciais. Destes três, o cacau tem algum valor alimentar, o chá tem pouco valor alimentar, causa estimulação temporária, diminui a necessidade de sono e diminui a capacidade digestiva do corpo. O café também tem os mesmos efeitos, mas, como estimulante, é mais poderoso que o chá. O café tem um valor alimentar ligeiramente maior do que o chá. O uso excessivo de chá é quase venenoso. Se o chá que já foi usado for fervido novamente, terá um efeito venenoso no corpo. O nome do veneno contido no chá é ácido tânico. Na Índia antiga, as pessoas comuns não conheciam o chá. Somente monges itinerantes que atravessavam montanhas intratáveis e viviam em cavernas remotas tomavam chá extraído do suco de certas folhas. Nota de rodapé. Um outro significado de Gurotipana, omitidos aqui, enfim. Discurso feito dia 27 de setembro de 1990, Calcutá, publicado em Prautya Nurstel, parte 21. D. Prabhatra Janshakar Shri Shri Anandamurti, o fundador da Ananda Marga, guru tântrico contemporâneo. Aí. Então é isso. Desejo para vocês boas reflexões e boas mudanças aí de hábitos. Namaskar.